Eu mesmo que faço esses pequenos artigos, esses pequenos estudos, embasado em uma bibliografia, óbvio, embasado aqui em referências bibliográficas que vão estar aqui no final, olha aqui elas aqui, ó, fontes bibliográficas, fontes a favor da historicidade de Jesus Cristo. Tá aqui, ó, Bart Ehrman, né, J.D. Crossan, N.T. Wright, Flávio Josefo e Tácito. Fontes que negam a historicidade de Jesus Cristo. Livros, né? De Jesus Plus, do Eeyore Doring, né? The Christ March, Jesus argumenta que, Draws apresenta, né, uma visão crítica da existência de Jesus e argumenta que a cristologia é uma construção mitológica, aqui no de cima. Doherty argumenta que Jesus é uma figura mítica e que os evangelhos são construções teológicas. Nesse outro aqui, Jesus never existed, ou seja, Jesus nunca existiu, né? Do Humphreys, questiona a historicidade de Jesus e argumenta que a narrativa do evangelho é uma construção teológica. Artigos e estudos. Então nós temos aqui todos esses artigos, todos esses livros, todas essas fontes, né? Ó, Richard Carr, historiador e filósofo que questiona a historicidade de Jesus. O Rial Doherty, né, escritor e pesquisador que argumenta que Jesus é uma figura mítica. O Kenneth Humphreys, historiador e escritor que questiona a historicidade de Jesus. Então nós temos aqui as fontes para você pesquisar também, tá bom? Elas estão aqui no final do nosso material. É um artigo que eu mesmo desenvolvo com base na opinião dessa galera toda aqui. Se você quer este artigo, se torne membro aqui do canal, qualquer uma das modalidades aí de membro apoiador, membro mantenedor ou membro estudante, a nova modalidade. O membro estudante vai ter acesso a tudo que o apoiador e o mantenedor têm, mais os cursos exclusivos, tá bom? Então vamos lá. Novamente, vou ler aqui o título: A Paixão de Jesus Cristo, algo histórico ou fictício? A historicidade da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo é um tópico de debate entre historiadores e acadêmicos. Embora a maioria dos estudiosos concorde que Jesus existiu e foi crucificado, há divergências sobre a natureza e significado desses eventos. Aqui estão algumas perspectivas acadêmicas. Então vamos para essas perspectivas acadêmicas. Argumentos a favor da historicidade. Então aqui nós estamos trabalhando se a paixão de Cristo é algo histórico ou fictício, né? O título ali de introdução diz que a paixão de Cristo, a morte, a ressurreição, que estão intimamente ligadas, e eu acrescento a vida de Jesus também, né? A própria existência de Jesus é algo fictício ou é algo histórico? É um debate entre historiadores e acadêmicos, um debate muito acalorado, embora a maioria dos estudiosos concorde que Jesus possa ter existido, né? Existiu e foi crucificado. Na academia, a maioria ainda concorda, né? Que Jesus existiu e foi crucificado. Embora essa grande maioria concorde sobre isso, há uma divergência, né? E uma divergência muito contundente, muito salutar, muito sólida, que eu acredito que o jogo está virando. Hoje, a maioria dos novos acadêmicos, das novas construções acadêmicas, já vão informar, né, que esse Jesus pode ter sido somente uma construção literária, né, e ideológica, já que há quase 500 anos é certo de que a natureza, né, de Jesus em relação à sua divindade já está derrubada por terra pela academia. Ou seja, a natureza divina de Jesus, há cerca de quase 500 anos, há quase meio milênio, já é uma concordância acadêmica, né, de que a divindade de Jesus está derrubada por terra, caída por terra. Quer dizer que a academia admite que pode ter existido um Jesus histórico, apesar de não termos fontes concretas que corroborem com a existência de um Jesus de um Jesus histórico, né? Ainda tem historiadores que aceite a existência de um Jesus histórico, né? Mas cerca de entre 350 e 500 anos, nós já temos documentos que dizem e afirmam que a divindade de Jesus, essa sim, sem nenhuma sombra de dúvidas, é uma construção teológica. Então a divindade de Jesus não entra aqui em debate para nós, porque já é uma coisa pacificada no meio acadêmico. Praticamente unânime entre historiadores e teólogos de viés acadêmico. Não estou colocando aqui historiadores e teólogos de viés confessional, porque esses não trabalham em prol da academia, em prol da verdade. Esses trabalham para denominações. Nós temos aí arqueólogos, historiadores e teólogos aqui mesmo no YouTube e até na televisão, trabalhando para denominações,
para fomentar a crença, a doutrina daquela determinada denominação. Então, esses arqueólogos e historiadores confessionais, eles não têm compromisso com a verdade, eles têm compromisso com o confessional, com a teologia confessional, eles têm compromisso com aqueles que estão a trabalho da fé, né? E não a trabalho da verdade, da academia, da história, da arqueologia. Eu quero desejar um grande bom dia para você que está chegando. O Projeto Energia está aí. Muito obrigado pela sua presença. A Ed abrindo mentes, nós já lemos aí os comentários dela também. Muito obrigado pela presença. Daqui a pouquinho a gente volta aí para o chat, tá bom? Nós já começamos a aula, passamos pelo chat e começamos a aula. Daqui a pouco a gente volta no chat de novo. Então vamos lá. Argumentos a favor da historicidade, ou seja, da existência de um Jesus histórico. Flávio Josefo, o historiador judeu Flávio Josefo, menciona Jesus em sua obra Antiguidades Judaica, seção 18:3:3. Embora a autenticidade deste trecho seja debatida por várias interpolações, aliás, seja debatida por ter várias interpolações, ou seja, adulterações. A obra de Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, aparecem ali 10 pessoas com o nome de Jesus. Cerca de 10 pessoas com o nome de Jesus que viveu naquele período entre o entre o ano 1º da Era Comum ao ano 35 da Era Comum, ano 50 mais ou menos da Era Comum, e que foram crucificados. E um tem uma característica do Jesus de Nazaré. Tem a característica do Jesus de Nazaré. Só que a obra de Flávio Josefo é cheia de adulterações e interpolações. Então ele, na obra de Flávio Josefo, favorece a existência de um Jesus histórico. Mas para nós acadêmicos, o Flávio Josefo, a obra dele, não tem tanta relevância histórica, não pode ser aceita como fonte incontestável de historicidade por ser recheadas de adulterações. Nós temos aí pergaminhos antigos, né? Obras antigas, recuperadas, achadas pela arqueologia do Flávio Josefo. A do século II fala uma coisa, a do século VI fala outra coisa, a do XI outra, a do XIII outra, a do XVIII outra, a do XIX outra, a do XX outra, totalmente diferente. Então são muitas interpolações e adulterações. Se você quiser fazer um estudo assim, de caso de Flávio Josefo, procure aqui mesmo no YouTube, a professora Juliana Cavalcante tem uma série maravilhosa de Flávio Josefo, né, que ela coloca lá, a doutora Juliana Cavalcante, e você vai estudar lá as obras com ela e vai perceber o quanto de interpolações, de adulterações tem essa obra. Então, apesar dela ser favorável à historicidade de um Jesus, homem, não divino, que divino está pacificado na academia, a academia séria não concorda, não aceita um Jesus histórico, um Jesus divino, ainda aceita um Jesus histórico, mas divino não, né? Quem aceita Jesus histórico e divino são os teólogos e historiadores que não têm compromissos com a academia, mas sim o seu compromisso é com a denominação. Bom, Tácito, historiador romano, Tácito menciona a crucificação de Jesus em sua obra Anais, 15:44, mas não apresenta fontes confiáveis e documentais. Então Tácito ali cita um Jesus, Josefo citou 10 pessoas com o nome Jesus crucificados, né? E um apresenta a aparência de ser o Jesus de Nazaré. Tácito apresenta a crucificação de um Jesus e já afirma que é o Jesus de Nazaré. Só que na sua obra, quando você faz um estudo aprofundado, ele não cita uma bula, ele não cita um documento que possa ser comprovado, que hoje em dia os historiadores e arqueólogos possam acessar e falar, olha, a citação de Tácito é essa daqui do Império Romano. Porque o Império Romano é um estado extremamente organizado, tinha bula para tudo, tinha ata para tudo, tinha documento para tudo, tinha alvará para tudo. E não tem, o alvará, a bula, a ata, número tal, o inciso tal, o artigo tal, assim, a página tal, está dizendo que Jesus de Nazaré foi crucificado, assinado, né, por deliberação de Pilatos e do imperador fulano. Não tem. Ele só fala, né, nos Anais 15:44, que Jesus de Nazaré foi crucificado durante o império, durante o governo, né, de Pilatos e tal, etc., mas não apresenta a fonte para que nós possamos pesquisar. Apesar dessa fonte de Tácito, Anais, corroborar com a existência de um Jesus histórico, não corrobora com a existência de um Jesus divino, o que já está descartado, essa possibilidade de um Jesus Deus, né? E essa possibilidade de um Jesus histórico, somente o historiador e o teólogo confessional, que não quer enxergar, que não é honesto com os seus inscritos, com os seus leitores, né? Com as suas ovelhas, porque a maioria são pastores, são teólogos confessionais, historiadores confessionais,
eles precisam da denominação, da emissora da denominação, eles precisam do dinheiro dos cristãos da denominação que ele defende, então ele vai forçar a barra e vai afirmar que Tácito colocou ali uma prova histórica sem refutação. E, na verdade, é uma prova refutada hoje em dia na academia. Tanto Joséfo quanto Tácito são refutados hoje na academia por falta de confiabilidade, né, nas suas fontes. Temos agora Marcos, o Evangelho de Marcos, considerado o mais antigo dos 4 evangelhos canônicos, apresenta uma narrativa detalhada da paixão e morte de Jesus. Lembrando que o Evangelho de Marcos, né, ele é o primeiro a ser escrito dos 4 evangelhos canônicos, mas não é o primeiro evangelho a ser escrito da história. O de Tomé é primeiro do que o de Marcos, e vários outros, né, do irmão de Jesus, que mostra ali a infância de Jesus, que mostra várias narrativas que, se os crentes descobrissem, né, o evangelho do irmão de Jesus, e descobrissem, se os cristãos descobrissem o que este evangelho, o que o evangelho de Tomé, o que o evangelho da própria Maria, o que o evangelho de Judas Iscariotes, o que o evangelho de Maria Madalena, de Maria, né, de Magdala, e de tantas outras personagens que aparecem nos evangelhos canônicos, que esses evangelhos que não canônicos, evangelhos tidos como apócrifos, né, eles escrevem o que eles registram sobre Jesus. Se os cristãos descobrissem, nem queriam mais Jesus, nem aceitariam mais Jesus, nem queriam mais saber de Jesus, se eles descobrissem o que tem escrito ali. E são evangelhos que, na maioria, são primeiros. E eles são escritos primeiros do que os evangelhos canônicos. Eles são escritos primeiros do que o evangelho de Marcos, do que o evangelho de Mateus, do que o evangelho de Lucas, e do que o evangelho tardiamente escrito para confirmar a divindade de Jesus, o evangelho chamado Evangelho de João, que é de um João que viveu de mais de 100 anos, né? Se vocês forem olhar, viveu mais de 100 anos para escrever o seu evangelho, as suas epístolas, o seu Apocalipse, e na verdade ali tem alguém, tem pessoas, tem grupo de pessoas muito bem organizadas, muito bem planejadas, com tudo na ponta do lápis, na ponta da caneta ali no caso, né, na ponta da pena, escrevendo, tudo planejadinho, tudo organizadinho, com um cronograma ali, tudo bonitinho, com tudo planejado, porque eles estão escrevendo após o ano 70, após a destruição de Jerusalém, estão escrevendo também pós a virada do primeiro século, já no início, na primeira e segunda décadas, até na terceira década do segundo século. Então eles já estão ali aproximadamente há 100 anos à frente, né, do evento da paixão de Cristo. Então esses evangelhos não canônicos, eles dizem muitas coisas que, se sendo reais ou não, se entram no canô, os cristãos nem queriam Jesus, né? Então vamos aqui. Contudo, Marcos, se existiu, era romano. Presta atenção. Marcos, se existiu, era romano, estava em Roma e escreveu para os romanos. Não foi testemunha ocular dos eventos citados em seu evangelho. Marcos pegou fontes, pegou tradições orais, provavelmente ouviu, né, de alguém. Aí a teologia confessional vai falar que ele era discípulo de Pedro e que ele ouviu de Pedro. Inclusive, o evangelho de Marcos, no início, era conhecido como o evangelho de Pedro. Depois recebeu o nome do evangelho de Marcos. Primeiramente, conforme alguns historiadores, parece que ele era anônimo, né? Depois recebeu o nome do evangelho de Pedro e depois, mais para frente, recebeu o nome do evangelho de Marcos. Então, ele está em Roma e ele escreveu para os romanos. O mais certo é que um romano escreveu esse evangelho e atribuiu a alguém com o nome de Marcos. Só que não foi diretamente a essa pessoa chamada Marcos, né? Primeiro era, salvo engano, anônimo, depois evangelho de Pedro, depois evangelho de Marcos. Bom, vamos para o segundo tópico. Argumentos contra a historicidade. Agora a gente vai apresentar para vocês alguns argumentos que serão contra essa historicidade da paixão, da morte, da existência, da historicidade de Jesus, tá bom? Mitologia. Alguns acadêmicos, e é a maioria, argumentam que a historicidade de Jesus é uma construção mitológica. Já tivemos na academia uma maioria que aceitava a historicidade de Jesus. A partir de 2012 para cá, todas essas narrativas estão sendo ressignificadas, né, estão sendo construídas por causa da força da arqueologia, da força da pesquisa da história, né, e hoje a maioria, né, já aceita que a historicidade de Jesus é uma construção mitológica, influenciada por narrativa de deuses pagãos, como deuses, por exemplo, como Osíris e outros deuses, que morrem e ressuscitam, o que é mais salutar e rico em evidências documentais na religião comparada. Quando você vai para as ciências da religião e faz ali as ciências da religião comparada, né,
faz ali uma religião comparada, uma análise de documentos de religião comparada, você vai encontrar Jesus parecido como Horus, Jesus e Horus muito parecidos, Jesus e Osíris, pai de Horus, muito parecidos, né? Jesus parecido com outros deuses, Jesus parecido com deuses do mitraísmo, com Mitra, com outras lendas, tá bom? Então, para a maioria dos historiadores, a partir de 2012 para cá, as novas construções acadêmicas, Jesus é apenas uma mitologia, uma construção. Falta de evidências. Outros argumentam que não há evidências históricas suficientes para comprovar a ressurreição de Jesus. Não existe uma fonte histórica ou arqueológica confiável e aceitável que corroborem, né? Não existem fontes históricas ou arqueológicas confiáveis e aceitáveis que corroborem contextos canônicos com a patrística e com historiadores como Joséfo e Tácito. Então, professor, tem assim um documento, olha, um documento definitivo, tá aqui, olha, taxativamente, esse documento prova que existiu um Jesus histórico. Podem debater um Jesus divino, mas o Jesus histórico está aqui. Não tem. O Jesus divino já foi derrubado há quase meio milênio, né? Há mais de 350 anos que o Jesus divino já foi derrubado. E se a gente analisar a história direitinho, nós vamos ver que lá nos primeiros séculos do cristianismo, ele já era derrubado ali também, a história divina de Jesus, ali no primeiro, segundo, terceiro séculos, só que aquilo ali foi apagado, pessoas perderam suas vidas por isso, né? E essa documentação foi destruída. Só que muita dessa documentação foi escondida em jarros e guardadas, espalhadas pelo Oriente. E agora a arqueologia está encontrando, da década de 70 para cá, se encontrou muitos documentos, né? Então, essa historinha de que Jesus é Deus e de que existia um Jesus histórico, isso já foi derrubado há muito tempo, né? De 2012 para cá. Então, essa falta de evidências faz com que a academia, cada dia, produza mais conteúdos rico em evidências, mostrando que não teve nenhum Jesus histórico. E está vindo aí a hipótese flaviana com muita garra, com muita potência. Eu estou ansioso, né, para que comecem a aparecer literaturas específicas sobre a hipótese flaviana, porque ela é muito, muito, muito sólida, tá bom? Ela trabalha com textos da própria Bíblia e com esses textos aqui, históricos também. Contradições nos evangelhos. Então, os evangelhos canônicos, para nós historiadores, eles são construções teológicas, eles foram construídos a partir, né, de ideias, de construções mitológicas, de construções lendárias. E as pessoas que escrevem os evangelhos canônicos, Marcos, Lucas, Mateus e João, né, ou Marcos, Mateus, Lucas e João, né, pela ordem de cronologia, eles não têm conhecimento nenhum do judaísmo, não têm conhecimento nenhum de como seria o Mashiach, né, o Messias de Israel, e eles constroem ali várias histórias, e muitas histórias que não batem com as leis judaicas, nem com a crença judaica. Então, a partir de comparar, da religião comparada, né, quando você faz uma avaliação da religião comparada, comparando o Messias judaico e o Messias cristão, né, o Jesus Cristo do cristianismo, você já derruba totalmente essa possibilidade de Jesus ser o Mashiach, né, de Israel, e de Jesus ser também uma pessoa, um ser histórico que existiu. Muito menos um ser divino, nenhuma chance para ser divino. Histórico ainda se debate, mas divino não tem mais nem como debater. Somente teólogos e historiadores mal intencionados, né, que trabalham para a fé, que trabalham para a igreja, que trabalham para a denominação, que trabalham para a confissão, é que vão sustentar essa história de Jesus divino. Então, contradições nos evangelhos. As narrativas da paixão e ressurreição nos evangelhos apresentam contradições e discrepâncias. Os evangelhos canônicos possuem muitas adulterações ao longo dos séculos. Provavelmente são anônimos. E pós anos 70 da Era Comum. Então, assim, os evangelhos canônicos, eles possuem adulterações ao longo dos séculos. Por exemplo, você sabia que aquela história da mulher que foi pega em adultério, ela aparece primeiro no evangelho de Lucas, entre o século IV e o século VI? E somente a partir do século XI é que ela vai aparecer no evangelho de João? Ela sai do evangelho de Lucas e migra para o evangelho de João. Para começar, vocês precisam analisar 3 coisas. A primeira, quem era Jesus na ordem do dia para os judeus se juntarem e levar a mulher para Jesus dizer se ela poderia ser apedrejada ou não? Primeira coisa, não se levaria para Jesus, mas sim para o Sinédrio, que é o Sinédrio que tem legalidade para dizer se alguém pode ser ou não apedrejado. Segundo,
O autor, quando escreve isso, ele não conhece nada das leis judaicas. Jesus não pode julgar nada. Quem pode julgar é o Sinédrio. É quase a mesma coisa do que eu acabei de falar. Então, o autor não conhece nada do judaísmo. Terceiro, quando se fala quem não tem pecado arremesse a primeira pedra, a mulher seria apedrejada na hora, porque o judeu, ele faz o Yom Kippur, ele faz os seus rituais anuais, então ele não tem pecados. Quem tem pecado é a historinha cristã, de que nasceu em pecado, de que é concebido em pecado, porque faz malabarismos com o Salmo 51, né, e com outros textos da Bíblia, com a historinha de pecado original, tá bom? Então, e uma outra coisa, eu poderia acrescentar um quarto ponto. Na lei judaica tem que se apedrejar o homem e a mulher, e não só a mulher. E se levaria esse homem e essa mulher para o Sinédrio. E o Sinédrio decretaria, com as provas certinhas, não tem nenhuma dúvida? Então agora vamos apedrejá-los. Aonde que se apedreja? Em um penhasco, desce a pedra para cima, eles caem no penhasco e apedreja ainda mais lá embaixo, joga mais pedra por cima. Então era assim, não era no meio da rua, com o Nazareno, né, decretando se pode ou não apedrejar. Não era um Nazareno, e detalhe, só a mulher. Então essa é uma das histórias, das muitas e muitas e muitas contradições do Evangelho, ou dos Evangelhos, né? Se você quer apreciar mais e estudar mais sobre as contradições nos Evangelhos, sobre a existência, a paixão, a vida, o ministério, a prisão, a paixão, a condenação, o julgamento, a crucificação e ressurreição de Jesus, tem uma série aqui no meu canal, tem uma série aqui no nosso canal sobre a ressurreição de Jesus. É uma farsa? Tem uma série aí, salvo engano, 4 vídeos. Você assista depois, procure a série aí. Está organizada entre uma live, se eu não me engano, e mais 3 vídeos, ou uma live e mais 4 vídeos. Acho que é isso. Aí você assista e você vai aprender tudo sobre essas contradições que tem nos evangelhos sobre a ressurreição de Jesus, tá bom? Bom, então assim, os evangelhos canônicos possuem adulterações ao longo dos séculos. Provavelmente são anônimos e pós-anos 70 da Era Comum. A impressão que se tem é que são construções literárias para criar um novo Deus e uma nova mitologia. Por quê? Porque a mitologia que existia era do judaísmo, que foi criada a partir do século VI antes da Era Comum, com o retorno da elite judaica para Jerusalém. Então eles chegam, eles pegam tudo que existe na crença cananeia, na crença judaica, na crença israelítica, na crença abrahamítica, antes do exílio, né? Ou seja, as crenças pré-exílicas, juntam tudo e constroem ali a Torá. Depois eles constroem os profetas, depois eles constroem as histórias e as poesias, compondo então o Tanar, né? Que a gente chama de Bíblia hebraica, ou aqui no Ocidente chamamos de Antigo Testamento. Então eles vão fazer essas construções teológicas para colocar Yahvé, que é Deus do Sul e não do Norte, que é Deus de Judá, de Seir, de Edom, de Temã, do Sinai, dos árabes e não de Israel, porque o verdadeiro Deus de Israel é El, que é pai de Yahvé. Então eles vão criar essa construção teológica de 300 anos para pegar entre o século VI até o século III, para ela pegar, para ela realmente se manter viva. Ontem eu estreiei um vídeo aqui no canal mostrando como que se construía os deuses, os ídolos, e como que se construía o Deus de Israel, a imagem, o ídolo do Deus de Israel, né? Um ser antroposomórfico, meio homem, meio touro, ora homem, ora touro também, né? No capítulo 17 de Juízes, com um moço ali chamado Mica. Leiam depois o capítulo 17 de Juízes, vejam o que Mica faz ali uma construção teológica para se implantar a autoridade sacerdotal de Jerusalém e para se implantar o Deus adotado por Jerusalém, que é Yahvé, o mesmo Alá dos muçulmanos. Então você assista esse vídeo que estreou aqui ontem, às 11 horas, como se constrói os deuses, né, as imagens, como se constrói a imagem de Deus, né, em Israel, e também o vídeo, várias imagens de Deus encontradas em Israel. Então você assista esses vídeos aí, que você vai entender como que se constrói um mito, uma lenda. Então, para que os argumentos contra a historicidade de Jesus, a criação da vida, paixão, ministério, paixão de Jesus Cristo, não passa de uma construção de um novo Deus, porque ninguém sabe quem é o Pai, não se sabe de que panteão esse Pai vem. Se você for estudar, fazendo uma teologia comparada entre Yahvé e o Pai, você vai entender que Yahvé não é o Pai. Apesar de que os cristãos querem fazer com que Yahvé, Javé ou Jeová, que é o mesmo, seja o mesmo Pai. E aí você vai entender que não é. São deuses diferentes. Yahvé vem do panteão cananeu, tem origem, foi criado por El e Asherá. E El e Asherá foi criado por deuses anteriores,
E os deuses anteriores que criaram El e Asherá foram criados por outros deuses, e aí você vai passando de panteão para panteão para panteão. Mas o pai, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Não pode ser Yahvé, não pode ser Javé, ou Jeová, no caso. Jeová é uma forma errada de traduzir o nome, né, de Javé, de fazer a transliteração de Javé, né, ou de Yahvé, uma forma errada, tá bom? Então não se sabe de onde vem esse pai. Paulo quis fazer um malabarismo, dizendo que o Deus desconhecido do panteão grego, o Deus desconhecido é de qual panteão, professor? Do panteão grego. Ele é lá do panteão grego. Esse Deus desconhecido não é o pai. Mas o que é isso aí? Quando Paulo assume e fala ali para os atenienses que ele representa o Deus desconhecido, é a construção de uma nova ideia, de um novo mito, de uma nova lenda que o narrador, que as narrativas do Novo Testamento estão construindo para as pessoas aceitarem a ideia de uma nova divindade, e uma divindade que se constrói a partir de um monoteísmo. Não é mesmo? Então, o cristianismo vai pegar assim? No estalar de dedo? Não. Igual o judaísmo demorou 300 anos para pegar, o cristianismo vai demorar cerca de 400 anos para pegar. E só vai pegar de verdade com a fusão Roma-cristianismo. Aí ele vai pegar de verdade. Se Roma não adota o cristianismo era uma religiãozinha, seria uma religiãozinha esquecida, pequenininha, das montanhas, provavelmente, de Roma, da Itália e de alguns lugares do Oriente Médio. Nós hoje talvez seríamos de outras religiões totalmente diferentes se o Império Romano não adota o cristianismo, porque o Império Romano percebeu que o cristianismo tinha uma ideia de igreja universal, tudo que o romanismo precisava, um império universal. Então faz a fusão. Casa o útil ao agradável. Né? E muitos cristãos não percebem essa construção teológica, essa construção histórica e política. Né? Bom, debate entre as fontes sobre a historicidade da existência, paixão e ressurreição de Cristo. Então vamos apresentar a partir de agora esse debate, né, dessas fontes. As principais fontes acadêmicas sobre a vida, morte e existência de Jesus Cristo são os evangelhos canônicos, as epístolas de Paulo, que apresentam Jesus diferente dos evangelhos. O evangelho de Paulo é diferente do evangelho de Jesus. O evangelho de Paulo é diferente do evangelho dos evangelhos. Até isso vocês têm que estudar, nós temos que estudar para entender que Paulo cria um novo Jesus diferente do Jesus dos evangelhos. Paulo cria um novo evangelho diferente do evangelho pregado pelo próprio Jesus dos evangelhos. E eu vou dizer mais, hein? Paulo vai demonizar, amaldiçoar o evangelho pregado por Jesus nos evangelhos. Os próprios evangelhos têm evangelhos diferentes um do outro. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João não são iguais. São parecidos, mas não são iguais. Há divergências entre esses evangelhos. E o evangelho pregado por Paulo nas suas epístolas, e eu vou dar outro detalhe para vocês. No vídeo aqui, Paulo mentiu sobre a segunda vinda de Jesus, você aprende um pouco mais sobre o evangelho de Paulo lá, e tem vários vídeos aqui no canal ensinando também, de forma direta ou indireta, sobre o evangelho de Paulo, que é diferente do evangelho de Jesus e do próprio evangelho dos evangelhos. Então, assim, Paulo vai demonizar, quando ele fala, se até um anjo apresentar para vocês um evangelho diferente desse meu, tenha-o como amaldiçoado, como anátema, como maldito. Então, quando você estuda o evangelho de Jesus Cristo e compara com o evangelho pregado por Paulo, o evangelho de Jesus Cristo é amaldiçoado, é maldito, é anátema. Então, nós temos que estudar muito a Bíblia, estudar muito o cristianismo, estudar o judaísmo, estudar essa Bíblia, essa Gibíblia, que é cheinha de contradições, inclusive de evangelhos diferentes dentro dos próprios evangelhos, de Jesus diferentes dentro dos próprios evangelhos. Ora ele é o Jesus paz e amor, ora ele é o Jesus que veio trazer guerra, veio trazer espada, jogar a sogra contra a nora, o pai contra o filho, a família contra a família, né? Por isso que tem um monte de religião que pratica o ostracismo, que pratica banir o filho, o parente que deixou a sua religião, porque eles são malignos, são psicopatas, psicóticos, igual o Jesus maligno e psicótico que prega esse evangelho. Eles não são bonzinhos igual o Jesus do Sermão do Monte, né? Igual o Jesus do Sermão da Montanha. Eles não são bonzinhos igual o Jesus que dá a outra face. Eles são igual o Jesus que manda, que vai trazer espada, que vai trazer fogo, que fala que se você não amar ele mais do que a própria família, você não é digno dele. Então, é um evangelho, os próprios evangelhos apresentam evangelhos diferentes um do outro. E o evangelho de Paulo é totalmente diferente dos evangelhos e também do evangelho de Jesus, tá bom? Então, é muita confusão, muita contradição dentro da Bíblia, que o crente não estuda, que às vezes o cristão não estuda,
Mas nós da academia estudamos e mostramos aqui para vocês. Por isso que o crente vem aqui desesperado, por isso que o crente chega aqui amaldiçoando, jogando praga no canal, jogando praga em mim, me amaldiçoando, porque ele não entende a Bíblia. Ele acha que a Bíblia é uniforme. Ele acha que a Bíblia é uma construção degrau por degrau. Como é a teologia cristã geral, né? Porque as teologias cristãs não são iguais. Se você for na teologia TJ é uma, na teologia assembleiana é outra, na batista é outra, no espiritismo é outra, lá na católica é outra, e essas teologias não conversam uma com a outra. Ou seja, o Deus batista não conversa com o Deus presbiteriano, porque um é arminianista, o outro é calvinista. Um é psicótico e o outro é psicopata. Um é neurótico e o outro é louco. Um é católico e o outro é espírita. Um é TJ e o outro é sabatista, do sétimo dia. Um pode pôr o véu, um tem que pôr o véu na cabeça, o outro a mulher pode ser pastora, pode ser bispa, pode ser apóstola. E é uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça. A Bíblia é igualzinho à sua cidade. A Bíblia é igualzinha ao seu bairro. Em cada rua tem 3, 4, 5, 10 igrejas, na mesma rua, no mesmo quarteirão. Cada uma com uma teologia diferente. E às vezes, no mesmo evangelho, tem 2, 3 evangelhos diferentes. Por causa das interpolações, por causa das adulterações, por causa das ideias dos copistas ao longo dos séculos, por causa das ideias dos escribas ao longo dos séculos. E o evangelho de Paulo é um evangelho totalmente diferente do evangelho dos evangelhos e do evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, o evangelho de Paulo amaldiçoa e torna o evangelho de Cristo, o próprio evangelho de Cristo, de anátema, de maldito. Paulo constrói um evangelho. Paulo também não existiu, viu? Diga-se de passagem. Nós tínhamos, até 2012, 7 epístolas que eram atribuídas a Paulo. As outras 7, incluindo Hebreus, se não incluir Hebreus, 6. Se incluir Hebreus, que caiu na década de 80, na década de 80, Hebreus deixou de ser de Paulo, pela alta crítica, né? Pela alta crítica, que é a crítica histórica da Bíblia, é um movimento que eu faço parte, inclusive, né? A autocrítica derrubou, na década de 80, a autoria da epístola de Hebreus para Paulo. Você pode olhar aí que tem Bíblia, que até a década de 90 ainda escreve assim, olha, carta de Paulo aos Hebreus. Até a década de 90 tem Bíblia assim. De 90 para cá, as Bíblias colocaram carta aos Hebreus. Só isso. Virou uma carta anônima, por causa da autocrítica. É isso que nós, da autocrítica, da história crítica, da arqueologia crítica, a crítica da forma da Bíblia, fazemos. Nós mostramos para vocês as incoerências e as inverdades e as mentiras que estão introjetadas na Bíblia, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. As principais fontes acadêmicas sobre a vida, morte e existência de Jesus Cristo são os evangelhos canônicos, as epístolas de Paulo e relatos de historiadores contemporâneos. Ou seja, contemporâneos a quem? Contemporâneos àquela época em que as construções teológicas do primeiro, do segundo e do terceiro séculos. A pesquisa sobre o Jesus histórico busca reconstruir a pessoa e a mensagem de Jesus dentro do contexto histórico e sociocultural do judaísmo do primeiro século. E se você faz um estudo certinho de casos, você vai ver, fazendo uma teologia comparada entre aquilo que se acredita no judaísmo e aquilo que se acredita no cristianismo, você vai perceber que não tem nada de judaísmo dentro do cristianismo. É algo totalmente influenciado pelos mitos e lendas da Europa, pelos mitos e lendas do zoroastrismo, né? E muito pouco do judaísmo. Lembrando que o judaísmo também é inspirado no zoroastrismo. Tem muito vídeo e muita live aqui no canal falando sobre isso, tá bom? Inclusive numa live que tem aqui sobre Deus não ser bom o tempo todo, para refutar aquela música que Deus é bom o tempo todo, né? Bom, fontes primárias. Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, escritos por discípulos ou os seus seguidores, são a fonte mais importante sobre a vida e o ministério de Jesus. As epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, especialmente as cartas à Tessalônica, à Galácia e aos Romanos, oferecem um olhar sobre a fé cristã e o entendimento dos cristãos primitivos sobre Jesus, na visão paulina, tá bom, gente? Relatos de historiadores da época, Tácito, Suetônio e Plínio, os quais mencionam Jesus em seus anais, fornecem narrativas externas da época sobre a existência de Jesus, mas não citam as fontes documentais de suas obras. Então, tanto Tácito, como Suetônio, como Plínio, né, e o próprio José, se a gente for olhar, e o próprio José, eles não citam de onde eles estão tirando as informações que eles colocam ali. De onde eles tiraram aquelas informações? Cadê essa documentação? Aonde nós podemos encontrar essa documentação hoje? Por que nós temos Tácito? Por que nós temos Suetônio? Por que nós temos Plínio? Por que nós temos Joséfo?
mas não temos as fontes que eles usaram. Percebem que esses indivíduos estão trabalhando para a igreja, que eles estão trabalhando para o Império Romano, que adota a igreja, que eles estão trabalhando para pessoas que querem a fé cristã, que querem ver a fé cristã crescer. Percebem que eles estão trabalhando em prol do cristianismo? Né? Bom, fontes secundárias e pesquisa. Estudos sobre o Jesus histórico. Estudos sobre o Jesus histórico. A pesquisa sobre o Jesus histórico busca reconstruir a vida de Jesus, separando a figura histórica de Jesus da figura cristológica, divina, do Deus Jesus, explorando os evangelhos e outras fontes extrabíblicas, as quais já citadas acima, como Tácito, Suetônio, Plínio e Flávio Joséfo, né? Estudos teológicos. Aqui nos estudos teológicos nós temos: teólogos buscam entender o significado da encarnação, morte e ressurreição de Jesus no contexto da fé cristã. Então, dentro de um contexto da fé cristã, Jesus existiu, tanto histórico quanto o Jesus divino, de construções tardias, como o Evangelho de João, as cartas de João, o Apocalipse, né? E as interpolações dentro dos próprios evangelhos e de todo o Novo Testamento, e o malabarismo criado a partir da Bíblia hebraica, quando os cristãos vão falar que Isaías 53, Salmos 22, Gênesis 1 e tantos outros textos bíblicos vão apontar, né, Salmos 51, vão apontar para Jesus, mas não estão apontando para Jesus. Ou estão falando do próprio salmista, do próprio Israel, dos próprios judeus, ou do templo de Jerusalém, ou da própria fé judaica. Não estão falando de Jesus, mas eles vão fazer malabarismos, alegorias, né, para dizer que está dizendo, que está apontando para Jesus. O Cordeiro, né, Pascal, Isaac, eles vão falar que isso tudo está falando de Jesus, que está apontando dentro da tipologia bíblica, que está tipificando Jesus, o que não é verdade. São alegorias e malabarismos criados pelo pai da igreja, chamado Justino ou Martí. E também outros, Orígenes, né, e tantos outros. Estudos historiográficos. Historiadores e estudiosos da religião examinam os evangelhos e outras fontes históricas para reconstruir o contexto histórico em que Jesus viveu. Contudo, os textos estão viciados por construções teológicas. Então, assim, quando nós, historiadores, arqueólogos, antropológicos, sociólogos, historiadores, arqueólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos, estudamos, né, as fontes históricas para reconstruir um contexto histórico em que Jesus viveu, vamos perceber que todos os textos, quer sejam canônicos, quer sejam históricos, todas essas fontes estão viciadas e contaminadas com construções teológicas e com manipulações. Bom, pontos importantes. A existência de Jesus é amplamente aceita pela comunidade acadêmica. A existência de Jesus é amplamente aceita pela comunidade acadêmica. Vou repetir. A existência de um Jesus histórico é amplamente aceita pela comunidade acadêmica. Certo? A comunidade acadêmica aceita que pode ter existido um Jesus histórico. Não é que a comunidade acadêmica está dizendo que Jesus existiu como ser histórico. Não. Ela está dizendo que a existência de Jesus pode sim ter acontecido. É aceita pela comunidade acadêmica a hipótese de que pode sim ter existido um Jesus histórico, com ou sem base em crenças religiosas, tá vendo? Com ou sem base em crenças religiosas. A pesquisa sobre o Jesus histórico busca identificar os fatos históricos e a mensagem de Jesus utilizando fontes primárias e secundárias. Então, fontes primárias e secundárias, os evangelhos, né, os escritos de historiadores da época, como os já citados acima, os escritos de Paulo. Esses escritos primários e secundários são aceitos como fontes históricas. A compreensão da paixão e morte de Jesus é essencial para a fé cristã. E os evangelhos são as fontes principais sobre esse tema. Os evangelhos são as fontes principais. Agora vem a paulada, tá bom? Mas fora dessas fontes, não se tem nada confiável. A pesquisa sobre o Jesus histórico se beneficia do estudo de fontes canônicas, apócrifas e pseudoepígrafas. A busca por entender o Jesus histórico busca equilibrar a fé com a história e com a razão. Em suma, não temos evidências fora dessas fontes apócrifas, né? Pseudoepígrafas, ou seja, pseudoepígrafas, né? Difícil de falar essa palavrinha,
né? Pseudoepígrafe, vai engolir tudo aqui, embuchar tudo e não vai sair. Então, essas pseudos fontes, não temos como afirmar que essas fontes são realmente confiáveis. Elas são aceitas na academia como fontes, mas não se tem como afirmar que elas são 100% confiáveis, porque elas são viciadas de conteúdos teológicos, de construções de fé, de construções mitológicas, místicas, lendárias. O que a gente deduz é que essas fontes, na verdade, buscam equilibrar a fé com a história e com a razão. Essa é a conclusão que nós temos. Argumento contra a historicidade. Agora a paulada aumenta. Olha, mitologia. Alguns acadêmicos argumentam que a história de Jesus é uma construção mitológica, influenciada por narrativa de deuses pagãos que morreram e ressuscitaram. Falta de evidências. Outros argumentam que não há evidências históricas suficientes para comprovar a ressurreição de Jesus. Contradições nos evangelhos. As narrativas da paixão e ressurreição nos evangelhos apresentam contradições e discrepâncias. E para a gente passar para a conclusão, perspectivas acadêmicas. Bart Ehrman, o historiador Bart Ehrman, que vai ser a favor de um Jesus histórico, argumenta que Jesus foi crucificado, mas a ressurreição é um evento teológico, não histórico. Tá bom? Inclusive, vários livros, várias teses do Bart Ehrman já caíram em desuso, já foram refutadas nesse contexto dele construir um Jesus histórico, né? John Dominic Crossan, o acadêmico John Dominic Crossan, sugere que a crucificação de Jesus é histórica, mas a narrativa da ressurreição é uma construção teológica. Então, a paixão de Cristo, tanto para Bart Ehrman como para John Crossan, são construções teológicas. Então, a paixão de Jesus, para eles, nunca existiu. O Jesus da história, o Jesus pode ter existido como ser histórico. É isso que eles estão dizendo. Mas que a sua paixão nunca existiu. Que a sua crucificação e ressurreição são construções teológicas. O Wright, o teólogo N.T. Wright, argumenta que a ressurreição de Jesus é um evento histórico. Presta atenção. Ele vai agora argumentar que a ressurreição de Jesus é um evento histórico, que pode ser comprovado por evidências históricas e teológicas. Então, o Wright, ele é confessional. Ele é um teólogo, historiador confessional, que ele vai acreditar, por base em fé, né, que a construção teológica, a construção histórica, teológica da vida, morte e paixão e ressurreição de Jesus é realmente uma evidência histórica. Ele vai confirmar, porque ele vai partir a partir da confissão, a partir da crença. Como nós temos vários teólogos e historiadores confessionais hoje em dia, no YouTube e na televisão, que vão falar que Jesus existiu, né, que Jesus foi crucificado, que ele teve a sua paixão e que ele ressuscitou e é Deus. Eles vão usar essa documentação confessional e histórica daquela época, que não tem fontes confiáveis, mas que é uma documentação aceita na academia, eles vão fechar a questão que Jesus, sim, existiu, é um ser histórico, foi crucificado e foi ressuscitado. Já o Bart Ehrman e o Dominic Crossan vão dizer, Jesus pode ter existido como ser histórico, pode até ter sido crucificado, mas não ressuscitou e não é Deus. A ressurreição, a paixão e a sua divinização é uma construção histórica e teológica. Chegamos então ao final da aula. Aqui estão as referências bibliográficas, as fontes que eu usei, né? O próprio Bart Ehrman, o Crossan, o Wright, José, o Tácito, né? E outros aqui, como o Dorrey, também o Drews, Arthur Drews, o Kenneth Hopperways, né? Também o Richard Carrier, o John Dominic, o Gregory A. Boyd, o Gregory A. Boyd, né? E outros mais, tá bom? Então, se você quiser adquirir esse material que eu utilizei aqui, você se torna membro aqui do canal e ganha esse material. Bom, quem nós temos por aqui? Espero que você tenha compreendido e entendido. Nós trouxemos aqui relatos que corroboram a partir de construção teológica, a partir da crença, a partir da fé, né? Que corroboram com a existência de um Jesus mitológico, de um Jesus divino, tá bom? Nós trouxemos aqui teólogos e historiadores que corroboram, né, nas suas pesquisas para a existência de um Jesus histórico, de um Jesus mitológico e de um Jesus divino. Mas trouxemos também que a maioria dos acadêmicos afirmam que essas mesmas fontes históricas, elas não podem serem aceitas como fontes históricas verdadeiras, mas como fontes históricas que tentam harmonizar, é uma harmonização entre a fé, a história e a razão, tá bom?
Então, para a maioria dos historiadores da academia, Jesus pode ter existido como ser histórico, mas e pode ter sido crucificado como lestai, como criminoso, mas ele jamais ressuscitou e jamais se tornou uma divindade. A ressurreição, a paixão, a ressurreição e a sua divinização são construções históricas. Olha, a Maria Barberato está aqui. Ela mandou um superchat aqui. Obrigado, Márcia Barberato. Perdão, é o óculos, Márcia. Eu sou quase cego desse olho direito, tá bom? É a minha visão. Às vezes eu me confundo aqui. Obrigado, Márcia Barberato. Deixa eu ver se eu não errei o nome da menina também, gente. O nome da moça, minha amiga aqui, a Márcia Barberato. Obrigado, Márcia Barberato, pelo superchat. Toda uma vida sendo enganada, mas estamos livres. Que bom, que maravilha. Obrigado, Márcia, pelo seu apoio aqui sempre. Obrigado por você hoje entender que hoje você é livre. Tá bom? Então, Márcia, nós concluímos que não houve paixão de Cristo, não houve ressurreição de Cristo e que não houve nenhum Jesus histórico também. Que todas as fontes, tanto as fontes canônicas como as não canônicas e as históricas, são fontes viciadas de construções teológicas, que é provável que nunca existiu nenhum Jesus. É provável que nunca existiu nenhum Jesus. Cheguei agora, professor, grato por compartilhar o conhecimento que nos liberta nos liberta de crenças, né? Nos liberta de crenças. Sem problema, minha amiga. Eu que lhe agradeço. Professor, tranquilo. É que eu não enxergo direito, viu, Márcia? Obrigado aí. E às vezes a letra fica tão pequenininha que eu trabalho aqui com esse notebook que está aparecendo aqui, a telinha pequena, né? Acho que essa tela aqui ela é de 14. Exatamente. Salvo engano, ela é de 14 ou de 15. Então a letra fica muito pequena, minha amiga. E aí eu quase não enxergo desse olho direito, né? E aí já viu. Então, se você puder rebobinar, eu te agradeço. Vou assistir o começo depois com meu marido, o Rodrigo Barberato, que sempre apoia aqui também, sempre ajuda aqui também, né? Ela vai assistir depois com o Rodrigo, desde o início. Obrigado, minha amiga. Então, pessoal, agora a gente vai abrir para vocês, se alguém quiser subir aqui na live para comentar a aula, para comentar sobre a paixão, né, de Jesus, que nós chegamos, então, à conclusão que não passa de uma construção teológica, de uma construção ideológica, que para a maioria dos acadêmicos, Jesus sequer existiu, né? Muito menos uma paixão e ressurreição de Jesus aconteceram. Então, para a maioria da academia, é construção teológica. Eu vou abrir... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!